Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo. Aqui é o Luiz, eu sou engenheiro eletricista da Cobalto Soluções em Elétrica. Então, vamos para a nossa aula de hoje. A aula é sobre tensão, corrente e resistência elétrica. São as três unidades de medidas aí mais básicas da eletricidade e que todo eletricista, todo mundo que trabalha com eletricidade tem que saber exatamente, tem que ter na ponta da língua o que significa cada uma delas e como que a gente faz para calcular. Então vamos aqui, ó, o nosso próximo slide aqui, né? A eletricidade está em todo lugar, né? Eu já falei em outros momentos, volto a repetir, né? A eletricidade está presente em praticamente todos os lugares, né? Então ela tem se tornado fundamental cada vez mais, né? Então a gente tem a iluminação, tem tomadas, aparelhos eletrônicos aqui ao redor de nós a todo momento, e a gente nem lembra que existe a energia elétrica na maior parte do dia, né? A gente acaba só percebendo que existe energia elétrica no momento que ela acaba, porque para de nos trazer essa comodidade, esse conforto, né? Quando acaba a energia elétrica, né, a gente acaba ficando sem uma iluminação, sem poder tomar um banho quente, sem poder às vezes ter um momento de divertimento ali, jogando videogame, assistindo uma televisão. Então vejo que é fundamental a gente conhecer como funciona a eletricidade se a gente quer seguir nessa carreira de eletricista, né? Se quer trabalhar com elétrica, a gente precisa entender como funciona a eletricidade para poder ir lá resolver os problemas, né? Então, antes da gente falar do que é a eletricidade, a gente tem que dar passinho para trás, entender o que é um átomo, porque assim, o átomo ele é a unidade fundamental de toda a matéria. De toda a matéria, o que quer dizer isso? Todo e qualquer material que existe no universo é composto por átomos, né? Então, pega lá o elemento ferro. O elemento ferro é constituído de vários átomos. Um pedaço de madeira tem átomos lá dentro dele. Aqui, eu, pessoa física aqui, sou constituído de várias moléculas com vários átomos. Então, o átomo ele é composto basicamente aí por três partículas, né? Existem várias outras divisões, mas para a gente aqui, a gente pode dividir ele aqui, ó, com três partículas principais. Os nêutrons e os prótons, que ficam ali no núcleo desse átomo, são a parte mais pesada, é o que dá, digamos assim, volume, densidade para o átomo. E a gente tem também ali que fica orbitando esse núcleo, os elétrons, né? Então, a gente sabe que até está aqui no nosso desenho, os prótons, a gente assumiu eles como tendo carga positiva, os elétrons como carga negativa, e os nêutrons eles têm o que a gente chama de carga neutra, né, ou carga nula. Então, os elétrons eles estão sempre em movimento, né? Então eles estão ali sempre orbitando o núcleo do átomo, né? E ficam ali, digamos assim, sem ter uma direção específica, né? Eles estão ali orbitando, indo de um lado para o outro, eles estão indo, assim, exemplificando bem a grosso modo, às vezes um está indo para a direita, tem um outro elétron indo para a esquerda, um vai para cima, um vai para baixo, estão ali sempre se movimentando para todos os lados. E dentro desses átomos tem alguns que a gente chama de elétrons livres, né? O que é? Temos dois átomos lá, microscopicamente, lá, falando atomicamente, né? Em qualquer material. Alguns materiais possuem esses elétrons aqui, que têm essa propriedade de saltar de um átomo para outro átomo. Então, uma hora ele vai vir aqui desse da direita, vai pular para da esquerda para da direita novamente, e vai indo para os outros, né? E como eu falei, sem ter uma ordenação, digamos assim, de forma aleatória. Às vezes ele vai pular para esse que está para a direita, outra hora vai pular para o que está para cima, para baixo, e assim por diante. Então assim, ó, quanto mais elétrons livres a gente tiver no material, mais condutor ele vai ser. Quanto menos elétrons livres, quer dizer que esses elétrons estão ligados mais fortemente com o núcleo desse átomo, então mais difícil vai ser para ser conduzida a eletricidade. Ali.
Então, se a gente olhar aqui na nossa tabela periódica, né, a gente vai ver aqui, ó, que esses em azul aqui, basicamente, são os elementos aqui que são conhecidos como ametais ou como não metais. Então, esses aqui, eles tendem a ter uma passagem de corrente elétrica mais difícil. Esses que estão em verde aqui são semimetais, são utilizados aí, geralmente em semicondutores de energia, né? E os que estão em rosa aqui são conhecidos como metais. Então, eles já teriam uma facilidade um pouco maior de conduzir essa eletricidade. Tem uma facilidade em ter elétrons livres nos seus núcleos, né, atomicamente falando. Então, dito isso, né, vamos aqui falar das unidades de medida, né, dessas unidades essenciais da elétrica. Começar falando aqui sobre a tensão elétrica, né, já está no título aqui, é a força que move os elétrons. Então, ela também é chamada de diferença de potencial, né? Ela é a força que vai movimentar os elétrons dentro de um condutor. Eu tenho essa imagem aqui, né? É uma imagem já assim, clássica aí dos livros, dos materiais da elétrica, né? Às vezes só muda o bonequinho aqui. Mas então veja aqui, ó, que a tensão elétrica é esse aqui, ó, que está representado pelo V de volt, esse amarelinho aqui, ó. Ele está fazendo força aqui, empurrando o nosso amigo aqui, a nossa carga aqui para frente. Então, é a tensão elétrica que ela é responsável por dar a força dessa corrente elétrica se movimentar. É ela que vai dizer em qual direção que essa corrente elétrica vai fluir. Então, a tensão elétrica ela é conhecida, né, os nomes dela como tensão, como diferença de potencial, também vocês podem encontrar com esse nome, ou também com o nome de DDP. DDP nada mais é do que a sigla aqui, a diferença de potencial. Então, sempre que vocês ouvirem falar tensão, diferença de potencial, DDP, a gente está falando de tensão elétrica, aquela mesma que é medida em volts, né? Então, a unidade de medida a gente mede em volt, símbolozinho V aqui. Agora, ó, voltagem, essa palavra aqui, ó, a gente escuta muito por aí, o pessoal leigo aí vai falar bastante sobre voltagem, mas essa palavra, digamos assim, não existe lá no dicionário. Ela é, digamos assim, uma aportuguesação de um termo em inglês, a tensão, ela se chama voltage, sem o M no final, voltage. Então lá, o pessoal aí, os eletricistas mais antigos viram lá que estava escrito lá voltage no equipamento, sabia que estava se tratando da tensão elétrica, porque tinha uma unidade de medida, veio aqui, e já falou, ao invés de falar voltage, virou voltagem. Mas então, a gente que está buscando se profissionalizar, vamos usar os termos corretos, ou tensão elétrica ou diferença de potencial, ou DDP. Voltagem deixa lá para o leigo utilizar, a hora que alguém falar a gente vai saber do que se trata, mas vamos usar o termo profissional aqui. Aqui para ilustrar, né, a tensão elétrica que eu trouxe que é o desenho de uma pilha, aqui, né? A pilha a gente consegue verificar aqui, ó, que ela tem aqui, 1,5 volts, né? Então essa aqui é a tensão dela, a diferença de potencial. Então é a força com que ela tem para empurrar os elétrons é de 1,5 volt. Mesma coisa que a gente vai dizer lá na nossa tomada, né? A tomada que tem na nossa residência, vai ser lá, dependendo de onde você mora, ou vai ser 127 ou 220 volts. Então isso significa que a força que ele tem para direcionar a corrente elétrica é de 127 volts ou de 220 volts. Então, uma analogia muito comum que a gente tem aí para falar sobre a tensão elétrica é relacionar ela com uma caixa d'água. Então veja aqui, ó, que a gente relaciona como se fosse a altura da nossa caixa d'água. Para quem conhece um pouco sabe, né, que quanto mais alta é a caixa d'água, né, maior é a força com que ela empurra a água para baixo, né? Então temos, digamos assim, a pressão atmosférica, ela empurra essa água aí com maior força. É a mesma coisa que a gente pode falar sobre a tensão elétrica, ou diferença de potencial. A diferença dessa altura, né, entre a caixa d'água lá em cima e o local onde está saindo aqui a nossa água, né, onde a gente tem a nossa torneira. Essa diferença de potencial
é a força com que essa água vai ser empurrada. Então, nessa analogia, né, quanto maior for a tensão elétrica, também maior vai ser a força para empurrar essa corrente elétrica. Veja aqui novamente o nosso desenho, né? Então, a tensão elétrica está empurrando a corrente elétrica aqui. Ó, veja aqui, ó. Então, agora a gente vai falar sobre a segunda unidade de medida importante, que é a corrente elétrica. Então, o título já diz aqui, ó, que é o fluxo de elétrons. Ó, repare que o desenho é basicamente o mesmo, só mudou os bonequinhos, né? O nosso volt está aqui empurrando, e aqui embaixo está a nossa corrente elétrica, que é o que está sendo empurrado. Então, a corrente elétrica, ela é o fluxo ordenado de elétrons dentro de um condutor. Então, a gente diz, por que a gente diz que é um fluxo ordenado de elétrons? Lembram aqui nos átomos, né? Então, existiam os elétrons livres, eles estão se movimentando, né? Pulando de um átomo para o outro, e sempre de maneira aleatória, né? Uma hora vai para um, outra hora vai para outro. A partir do momento que tem uma tensão elétrica, ele força todos esses elétrons a seguirem numa única direção. Então, vejam nessa imagem aqui, né? A partir do momento que foi inserido aqui, ó, uma fonte de tensão elétrica, né? No caso, uma célula de uma bateria aqui, todos os elétrons começaram a seguir numa única direção, fazendo esse circuito aqui, saindo aqui do polo positivo, né? Passando pela nossa carga e seguindo, retornando aqui para o polo negativo. Então, a corrente elétrica é isso. É esse movimento ordenado dos elétrons, que é causado por uma tensão elétrica. Então, vamos lá. É importante falar sobre a corrente elétrica, né? Essa aqui não tem muitos nomes, né? É corrente. A unidade de medida é em ampere. Então, sempre que a gente vai falando de corrente elétrica, ela vai ter um ampere relacionado a ela. E veja aqui, ó, novamente a palavrinha riscada aqui, ó, amperagem. Amperagem é outra palavra que não existe. Novamente, vocês vão ouvir o leigo falando a amperagem do circuito lá, mas amperagem não existe nenhum termo lá no dicionário, nenhum termo técnico com esse nome. É sempre corrente elétrica. Esse aqui é amperagem, é por quê? Porque se para volt era voltagem, o brasileiro ele acabou pegando aqui, ó, para o ampere, então vai ser amperagem. Acabou aportuguesando esse termo aqui, mas não é um termo técnico adequado. Bom, novamente, a gente também consegue fazer analogia lá com uma caixa d'água. Então vejam lá que existe uma diferença de potencial, né? Então existe a tensão elétrica, então a gente tem uma caixa d'água aqui em cima e tem aqui embaixo onde está saindo a água. Então, o fluxo da água, né, essa água que está fluindo por esse cano, né, então ele representa a nossa corrente elétrica. Aqui, só falando rapidamente, né, a gente tem basicamente dois tipos de corrente elétrica. Seria a corrente elétrica contínua e a corrente elétrica alternada. Então, a corrente elétrica contínua, em inglês aqui, ó, direct current, DC, né, os elétrons eles sempre vão se mover no mesmo sentido. Que é sempre que a gente está utilizando uma bateria, uma fonte de corrente contínua, os elétrons vão estar aqui, ó, se movimentando do polo positivo, né, do nosso condutor, indo em direção ao polo negativo, sempre numa mesma direção. Já agora, quando a gente tem um sistema de corrente alternada, que em inglês alternating current, né, então os elétrons estão sempre alterando a direção deles. Uma hora eles estão indo aqui, ó, para baixo, outra hora eles estão indo aqui, ó, para cima. Então veja, ó, que essa direção, eles estão indo para um lado e para o outro. E eles trocam essa direção geralmente muito rápido, né? Aqui no Brasil, a gente diz que essa troca acontece, essa inversão do fluxo de corrente, ela ocorre a 60 vezes por segundo. Então, você já deve ter ouvido falar, né, que a nossa rede elétrica é a 60 Hz. Então, 60 Hz é a frequência que existe essa alteração de direção na corrente elétrica. Ok, vamos aqui para a nossa terceira unidade de medida. É a resistência elétrica.
Então, como o título já diz, aqui é a oposição à corrente. Então, ela é essa força que vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Olha o nosso desenho aqui novamente. Só mudou os bonequinhos, mas com o mesmo princípio. A tensão elétrica aqui está empurrando a nossa corrente elétrica, mas existe uma resistência aqui que está dificultando essa passagem. Então, ali ele está, digamos assim, segurando essa corrente elétrica para ela não passar. Está diminuindo essa velocidade da corrente elétrica. Então, a resistência elétrica é uma propriedade de todos os materiais. Todo material ele vai ter uma certa resistência elétrica. Tem alguns que são melhores condutores, outros que são piores condutores. Então, geralmente, bons condutores são aqueles que são os metais, principalmente, né? Cobre, alumínio, ouro. Né? Eles têm baixa resistência, que permite essa passagem da eletricidade com muita facilidade. Os elétrons, eles conseguem ir pulando de átomo em átomo ali muito facilmente. Mas também existem os maus condutores de eletricidade, né? Então, esses aí, eles têm esses elétrons muito ligados. A força que liga eles que liga os elétrons ao núcleo dos átomos, ela é muito forte. Então, já tem uma resistência a acontecer isso, né? Então, dificulta um pouco essa passagem da corrente elétrica. É o caso de borracha, de madeira seca, entre outros materiais aí, né? Mas, assim, nenhum material, vou dizer para você que é 100% isolante elétrico, né? Ele tem uma certa dificuldade. Mas, assim, se você empurrar essa corrente elétrica com força ou bastante, ele vai acabar conduzindo eletricidade. Por esse motivo que a gente não pode estar utilizando qualquer material para se proteger da eletricidade. Não adianta você querer pegar aquela tua luva lá de lavar louça na cozinha, pegar ela e lá tentar trocar a tua tomada lá com a rede energizada. Ela não é um material que foi feito para isso, para suportar a corrente elétrica. Então pode ser ali que essa tensão de 220 volts consiga empurrar a corrente elétrica por entre a borracha da luva e vai fazer você acabar tomando um choque elétrico. Então veja ali, que quanto maior for a tensão, mais fácil quanto maior a tensão, mais fácil para ele empurrar essa corrente elétrica. Por mais que a resistência esteja ali tentando impedir, vai ser sempre uma queda de braço ali, né? Uma briga ali entre a tensão elétrica e a resistência. Se a resistência for maior, a corrente elétrica vai ser menor, a tensão não vai conseguir empurrar tanto ela. Já se a resistência for menor e a tensão for grande, ela vai conseguir passar essa corrente elétrica. Então aqui, a gente não tem nenhum termo aqui riscado, né, para resistência elétrica, ela é conhecida só como resistência. A unidade de medida dela é o ohm, o símbolozinho dela aqui é um ômega maiúsculo, né, parece uma ferradura, mas é um ômega. Então sempre que você vê esse símbolo aqui, a gente sabe que está tratando de resistência. Vamos lá, dá para a gente fazer a analogia da caixa d'água também aqui com a resistência elétrica. Então, vamos pensar aqui que essa resistência elétrica seria como se fosse o diâmetro do cano por onde vai fluir essa água. Então, quanto maior for o diâmetro desse cano, mais fácil é para a água percorrer o seu caminho. Quanto menor, mais resistência para ter esse fluxo de água, né? Vai passar menos água por ali. Então, com a energia elétrica ocorre de maneira similar. Quanto maior for a condutibilidade do condutor, condutibilidade, o que é? É o contrário da resistência. A resistência é a força que faz para impedir, condutibilidade é uma propriedade de facilitar essa corrente elétrica. Quanto maior a condutibilidade, ou quanto menor for a resistência, mais fácil é para os elétrons percorrerem esse caminho. Então, mais fácil vai ser para eles percorrerem o circuito aqui, passar pela carga e retornar aqui para o polo negativo. E aqui, e existe uma relação entre essas três unidades aí, né? Tensão, corrente e resistência. Então, aqui já tem até a nossa formulazinha, que é conhecida como lei de Ohm. Então a gente vai ver, sempre que a gente tiver uma fixa e a outra alterar,
consequentemente vai alterar a terceira. Então, ou então, se a gente tiver duas dessas unidades de medida, a gente consegue calcular a terceira. Por exemplo, se a gente sabe qual que é a resistência e qual que é a corrente elétrica, a gente sabe dizer qual que vai ser a tensão. Então vamos lá, a lei de Ohm é essa relação matemática que relaciona essas três unidades de medida. E a gente consegue montar aqui, ó, esse triângulo da lei de Ohm. Então, esse triângulo aqui é para facilitar, para a gente lembrar como que a gente vai fazer as contas aqui, as fórmulas matemáticas para achar esses valores. Aqui, ó, uma outra imagem aqui do nosso triângulo da lei de Ohm. Então, voltando aqui, a gente tem a tensão aqui em cima, né, na parte superior do triângulo, e aqui embaixo a resistência e a corrente elétrica. Então, quando a gente quer calcular a tensão elétrica, a tensão aqui, ela está representada pela letra U, a gente vai pegar aqui a letra I, que é a corrente elétrica, e vai multiplicar pelo R de resistência. Então, a gente vai pegar o valor da resistência e multiplicar pela corrente elétrica. Então, aqui nesse triângulo, aqui no caso, a gente pega e tampa onde está a tensão elétrica e vai ter ali embaixo I e o R. Como eles estão na mesma linha, você sabe que tem que multiplicar. Agora, aqui, por exemplo, se você quer calcular a resistência elétrica, aqui, ó, a gente vai tampar, vai colocar a mãozinha ali no R, né? Vai ver, ó, que vai ter o U em cima, o U é a tensão elétrica, e embaixo a gente vai ter o I é a corrente elétrica. Então, se a gente tem a tensão elétrica em cima, corrente elétrica embaixo, a gente vai dividir. Então, a gente vai pegar a tensão elétrica dividido pela corrente elétrica. Mesma coisa se a gente quiser utilizar ali para calcular a corrente elétrica. Corrente elétrica tem U em cima, R embaixo. Tensão em cima, resistência embaixo, tensão dividido pela resistência. Então, esse triângulo aí ajuda a gente a lembrar da fórmula para fazer os cálculos. Vamos lá, tem um exemplozinho aqui, ó, para mostrar para vocês como que a gente utiliza essa lei de Ohm. Então vamos aqui, ó. Ele diz assim, ó, suponha que um chuveiro elétrico funcione em 220 volts e tem uma resistência de 220 ohms. Qual a corrente elétrica que passa por ele? Então vamos lá, relembrando aqui como que funciona um chuveiro, né? Então vai ter a tensão elétrica aqui em cima, né? Tem um fio aqui, um de fase e um de neutro, né? Ou, dependendo da região, vai ser um de fase e outro de fase também. Eles estão aqui, ó, separados da resistência, estão desconectados aqui da nossa resistência elétrica, né? Do nosso resistor aqui. Então, quando a gente abre o registro, a água vai entrar aqui, vai encher essa câmera, tem um diafragma aqui, que vai conectar as duas pontas do nosso resistor. Então, a partir desse momento, a corrente elétrica vai estar fluindo aqui, ó, vai estar saindo aqui do polo da fase, né? Vai estar saindo do cabo de fase, vai estar passando aqui pela nossa resistência, causando aquecimento, né? Vai aquecer a resistência e consequentemente vai aquecer a água, e vai passar aqui e vai retornar pelo cabo do neutro. Então, a tensão que está vindo aqui em cima é 220 volts, e aqui embaixo a gente tem uma resistência que tem 22 ohms. Então, como é que a gente vai calcular? Utilizando a lei de Ohm. Aqui, ó, já coloquei para vocês aqui, né? Já o triângulozinho da lei de Ohm. Já tapei aqui o nosso I de corrente elétrica. Ficou aqui, ó, tensão elétrica em cima, resistência embaixo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai dividir tensão elétrica dividido pela resistência. Fórmulazinha maior aqui para vocês verem. Peguei, substituí os valores. 220 volts dividido por 22 ohms. Aqui, peguei esses valores aqui para ficar muito fácil a nossa conta, né? Se a gente pegar aqui 220 dividido por 22, né, a gente sabe que é 10. 10 o quê? 10 amperes. Corrente elétrica vai ser sempre em amperes. Então, a gente calculou que esse chuveiro aqui, ele tem uma corrente elétrica de 10 amperes. Então, essa é uma aplicação aí da nossa formulazinha. Beleza? Eu acho que deu para entender mais ou menos como funciona a relação aí da lei de Ohm. Aqui a gente tem aqui, na verdade, mais um exemplo, né, de como que funciona a lei de Ohm. Mas eu já falei para vocês, já
já repeti aqui, acho que deu para vocês entenderem que se a gente tem um valor de tensão, um valor de resistência elétrica, se a gente diminuir esse valor da resistência, a corrente elétrica vai ficar maior. Se a gente aumentar essa resistência, a corrente elétrica fica menor. Mesma coisa para a tensão. Quanto maior for a tensão, maior é a corrente elétrica. Se a gente diminuir a tensão, diminui a corrente elétrica também. Vamos lá, eu coloquei aqui umas questõezinhas aqui só para ver se deixa mais interessante para vocês aqui. Vamos ver se vocês conseguiram absorver bem o conhecimento da nossa aula. Eu vou ler aqui para vocês e já logo em seguida eu vou dar a resposta, né? Vocês aí, se quiserem pensar um pouquinho por conta própria, só dá um pause no vídeo aí, não tem problema. Vamos lá. De acordo com o texto, as grandezas elétricas se relacionam da seguinte forma. Primeira opção, para o mesmo valor de resistência, quanto maior for a tensão, menor será a corrente elétrica. B. Para o mesmo valor de tensão, quanto maior for a resistência, maior será a corrente elétrica. Letra C. Independente do valor da resistência, quanto maior for a tensão, menor será a corrente elétrica. Ou D. Quanto maior for o valor da resistência para uma mesma tensão, menor será a corrente elétrica. E aí, sabe responder essa? Então vamos lá, a resposta certa é a D. Quanto maior for o valor da resistência para uma mesma tensão, menor será a corrente elétrica. Então, se a tensão é sempre a mesma, por exemplo, a gente vai ter lá o que tem na tomada da nossa casa, vamos supor que 220 volts. Se a resistência elétrica for maior, a corrente elétrica é menor. Como que a gente aumenta essa resistência? Vamos supor que a gente está lá trabalhando no circuito energizado, não deveria, mas está trabalhando no circuito energizado. A gente tem que aumentar a nossa resistência elétrica para não sofrer um choque elétrico. Como que a gente aumenta? A gente vai aumentar utilizando aqui, por exemplo, aqui, uma chave de fenda isolada, isolamento aqui, de 1000 volts no cabo dela. Pegando sempre aqui na parte do cabo dela, a gente já se isolou um pouco mais. Outra maneira que a gente pode estar se isolando, além de estar usando aqui a chave, utiliza luva. Tem luvas aí para o nível de tensão ali. Está utilizando uma luva de borracha de pelo menos com produção pelo menos para 500 volts. Como é que eu vou aumentar ainda mais minha resistência? Eu vou estar utilizando um sapato com solado de borracha também. Cada EPI desse aí, né? Cada equipamento de produção desse está aumentando mais a tua resistência. Então, quanto maior a tua resistência, menor é a tensão, menor vai ser a corrente elétrica, que vai poder circular pelo teu corpo. Essa tensão de 220 volts não vai nem conseguir empurrar a corrente elétrica para dentro do teu corpo. Tá entendido? Então vamos lá, próxima questão. A tensão elétrica ela é representada muitas vezes pela letra V e tem como unidade de medida o volt. Qual que é a definição de tensão elétrica? Vamos lá, a gente passou por essa definição na nossa aula de hoje. É o movimento ordenado de elétrons? É a força que impulsiona o movimento ordenado dos elétrons? É a capacidade de realizar trabalho? Ou é a oposição à passagem da corrente elétrica? Vamos lá, pensa um pouco. A resposta certa é a B. É a força que impulsiona o movimento ordenado dos elétrons. Eu já passei aquele desenho para vocês aqui várias vezes aqui, né, com vários bonequinhos diferentes, né, sempre mostrando ela aqui empurrando, né, a corrente elétrica. Então, voltando aqui ao outro desenho desse, esse aqui também, mais esse, vejo, né. Então, a tensão elétrica é essa força que impulsiona os elétrons num movimento ordenado. Bora para a próxima? A corrente elétrica ela é representada pela letra I e a sua unidade de medida é o ampere. Qual que é a definição de corrente elétrica? Vamos lá, as alternativas são as mesmas, né? A é o movimento ordenado de elétrons, B é a força que impulsiona o movimento ordenado dos elétrons, é a capacidade de realizar trabalho ou é a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, a resposta é a A, é o movimento ordenado de elétrons, né? Então, quando os elétrons estão se movendo todos numa mesma direção, né? Quando eles estão percorrendo
no sentido que a tensão elétrica forçou eles a irem, né, a gente chama de corrente elétrica. Vamos lá, é a última aqui que eu tenho para vocês. Aqui. A resistência elétrica é representada pela letra R, essa unidade de medida é o Ohm. Qual é a definição de resistência elétrica? As alternativas são as mesmas, né? Não vou nem repetir aqui. Pense aqui na resposta, porque a resposta certa é a D. É a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, é essa propriedade que todo material tem de ter uma oposição, uma dificuldade da corrente elétrica que está passando por ele. Então, é isso que significa a resistência elétrica. Beleza? Então, é isso. A aula de hoje está concluída. Espero que vocês tenham compreendido bem esses três assuntos aí, essas 3 unidades de medidas básicas, né? Ainda existe uma 4ª unidade de medida aí que também é muito importante, a gente vai explorar nas próximas aulas, que é a potência. Mas é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa aqui embaixo. Eu estou aqui sempre disponível aqui para tirar as dúvidas de vocês. Um abraço e até a próxima aula.